Bom dia, galera. Ontem à noite eu estava falando sobre um vídeo introdutório sobre religião e o anseio do povo de compreender Deus. Já começa a partir do momento compreender Deus ou os deuses, né, nos tempos em que a maioria era politeísta. Começa desde o Paleolítico e do Neolítico, ou seja, desde quando o ser humano ganha uma certa inteligência, um certo nível de compreensão humana, eles já tentaram elaborar uma concepção de Deus, né? Ou dos deuses. Né? No caso, por exemplo, no Homo primitivo, os elementos da natureza como Deus, como Deus, como os deuses, né? Como, por exemplo, o relâmpago, o sol, a lua, tudo isso foi uma concepção primária do que é o divino, do que é Deus, né? E com o passar do tempo, essas estruturas de crença foi ganhando estruturas religiosas, né? Dogmatizadas, não somente as igrejas de origem judaico-cristã e islâmica têm dogmas, né? Outras religiões também têm seus dogmas. E detalhe falar, os dogmas, por exemplo, não são coisas de Deus, ou quem preferir, dos deuses. Os dogmas são invenções humanas para delimitar um conjunto de regras que um determinado grupo social frequentante de uma denominação vai ter que obedecer para seguir a risca o sistema doutrinário dessa religião. E não é particularidade somente da Igreja Católica Apostólica Romana ou das igrejas atuais, não. Na Roma Antiga, os deuses politeístas também, as religiões politeístas também teve o seu sistema dogmático. Por exemplo, um exemplo bem clássico desse sistema dogmático é no catolicismo romano. O dogma do celibato não é algo real, é um sacrifício que a pessoa faz para seguir o sacerdócio católico apostólico romano. Tanto é que a versão do Oriente denota que pode ter padres casados, mas da seguinte forma: o padre casado ele só vai ser padre enquanto a esposa dele for viva, ele vai seguir como padre. Somente após a morte da sua esposa, ele vira um celibatário e, por conseguinte, ele pode subir, erguer na hierarquia da Igreja Ortodoxa, por exemplo. Há religiões, por exemplo, que tem como doutrina, por exemplo, casamento somente com pessoas da casamento, namoro somente com pessoas da própria igreja. É uma faca de dois gumes nesse quesito, né? Porque se a pessoa frequenta a igreja e conhece a sua alma gêmea dentro dessa igreja, tudo bem. Mas se ela reconhecer em outra pessoa, uma pessoa que vai tratar ela como a rainha do coração e da alma dele, e, e ela não quer namorar porque essa pessoa
não é da religião dela. O que eu acredito que acontece? Perde uma oportunidade de ser feliz por conta dos dogmas. Mas tudo bem, cada um tem o seu sistema doutrinário. Cabe a pessoa seguir a risca ou não o sistema doutrinário. É liber... E os dogmas, que na verdade são regras das igrejas. A única doutrina que o próprio Jesus Cristo deixou foi o amor incondicional. Essa é a doutrina. Esse é o dogma que Jesus deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse, esse é o único dogma que Jesus Cristo quer que você siga. O respeito à humanidade, o respeito ao ser humano como irmão. Somos todos irmãos. E, e por conta dessa falta de compreensão do que é Deus, do que é o Criador Supremo, que, a meu ver, é que existem várias religiões por conta disso. Porque não, nenhum há um limitador na mente humana que esse não consegue compreender a grandeza de Deus, ou, para quem não acredita, de uma ideia de Deus. Pra, ou seja, é por isso que existem várias religiões, é por isso que existem, por exemplo, pessoas ateias, agnósticas, por conta da, da questão do ser humano não compreender, não ter como ter em mente uma definição do que seja Deus, do que seja o Criador Supremo. Cada um tem uma definição de Deus. E essas definições corroboram para ter interpretações religiosas distintas umas das outras. É por isso que existe várias religiões. E com seus dogmas, com seus preceitos, que é uma faca de dois gumes, né? O dogma ele pode servir para edificar a pessoa, mas se o dogma for um sistema doutrinário fundamentalista, ele pode destruir a pessoa também. É uma faca de dois gumes essa ideia da dogmatização da fé, né? Ou seja, a pergunta é o seguinte: vale a pena seguir rigidamente os dogmas, ou devemos buscar algo mais sublime, compreender Deus como, por exemplo, como a natureza superior, o grande cientista do universo, aquele que pelo pensamento criou e disseminou vida por todos os lugares, nos mais longínquos confins do universo que devem ter vida. Ou o Deus dos sistemas doutrinários, alguns fundamentalistas, como por exemplo, existe o fundamentalismo cristão, o fundamentalismo no, no agnóstico, ateu, existe o fundamentalismo islâmico. Ou seja, fundamentalismo, na verdade, são ideias fanatizadas, de fanáticos. Né? Ou seja, desde a pré-história, o homem vem tentando encarecidamente compreender o que é Deus, mas não consegue
ter em mente o que é Deus. E por isso tem as várias religiões e até mesmo pessoas que não acreditam em Deus. E detalhe, existem para alguns tipos de sociedades fundamentalistas, por exemplo, você for um protestante num país um país em que só é permitido o islamismo, você pode ser condenado por ateísmo, porque o país que tem a lei Sharia como lei principal, você acreditar em um outro Deus, você pode, em outra religião, você pode até ser morto por conta disso. É isso aí, galera. Bom dia a todos.